Bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, o santo do dia é uma resenha diária dos santos, guardados na memória da igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orienta o nosso caminho. Hoje, sexta-feira, 24 de julho, a igreja comemora a festa de São Charbel Macluf. Todo homem é uma chama, criada por Nosso Senhor para iluminar o mundo. Todo homem é uma lâmpada que Deus faz para brilhar e irradiar luz. Então, José Antônio, filho de camponeses, nasceu no norte do Líbano, num povoado chamado Bugakraf, no ano de 1828. Sua infância foi breve. Com 3 anos de idade, seu pai faleceu. No entanto, sua mãe se casou de novo com um piedoso, que por fim, segundo o costume oriental, se tornou sacerdote. Para José era uma alegria ouvi-lo, como também era uma alegria falar dos seus 2 tios eremitas no Vale do Santo. Para ele, eram super-heróis, e sua vontade era seguir os seus exemplos. Mas não era possível, dizia, porque devia ajudar a família. Assim, aos 10 anos, começou a pastorear, mas passava todo o tempo livre a rezar em uma gruta chamada Gruta do Santo, hoje que é, então, meta de peregrinação. Até que certa noite, ele estando na gruta, ouviu uma voz que dizia: "Vem e segue-me." Não era a primeira vez que José ouvia a voz do Senhor que o chamava para segui-lo, mas não podia obedecer, pois se assim o fizesse, estaria desobedecendo a ordem da sua família. Naquela noite, porém, a voz do Senhor se tornou particularmente clara, insistente. Ele não pôde resistir. Então, levantou-se e, sem se despedir de ninguém, antes do amanhecer, pôs-se a caminho para o mosteiro de Nossa Senhora de Maifoik. Isso foi no ano de 1851. Então José já tinha 23 anos. Em poucos meses, tornou-se monge da ordem libanesa maronita, onde recebeu o nome de Charbel, que em siriaco significa narração de Deus. Após a sua ordenação em 1859, enfrentou muitas dificuldades, dentre elas a perseguição ferrenha aos cristãos, com o martírio de muitos jovens religiosos e a destruição de inúmeros mosteiros em sua época. Mas em meio a tudo isso, perseverou na fé, trazendo consigo as marcas de uma vocação ao silêncio, à penitência e a uma vida muito eremita. Foi transferido 2 vezes, mas continuava a estudar teologia com assiduidade. Cuidava dos pobres e enfermos, obediente aos encargos que lhe eram gradualmente confiados, inclusive o trabalho na lavoura. Contudo, as atividades que ele mais preferia era a oração e a contemplação.
em 1875, o frade Charbel sentia-se pronto para viver segundo a regra dos eremitas da ordem maronita, que previa que os monges vivessem em pequenas comunidades, no máximo 3 pessoas. Para ele, foi um segundo nascimento. Podia trabalhar, rezar, fazer penitência, jejuar e permanecer em silêncio. Segundo testemunhas oculares, Charbel era um monge zeloso, visto muitas vezes rezando de braços abertos em uma cela paupérrima, que só a deixava apenas para celebrar missa ou quando era expressamente obrigado. Tudo isso até o dia de Natal. Naquele dia, durante a Santa Missa, Charbel começou a passar mal, precisamente na hora da elevação. Após uma agonia de 8 dias, enquanto os monges rezavam, ele continuava a observar a regra, recusando até mesmo a comer o necessário. Assim, em 1898, Charbel faleceu. No entanto, sabemos que a morte não é o fim de tudo. Após alguns meses, começaram a ocorrer prodígios. Muitos monges juram ter visto o túmulo do frade Charbel à noite, iluminada por luzes não naturais. Certo dia, foi aberto o túmulo e seu corpo estava intacto, com a temperatura corporal de um ser vivo. A abertura realizou-se por mais 2 vezes, porque seu corpo segregava uma espécie de sangue e água. Em 1950, durante o último reconhecimento, seu rosto permaneceu impresso em um pano e se verificaram muitas curas instantâneas entre os presentes. Assim, difundiu-se a fama de santidade deste pequeno monte silencioso que começou a ser invocado. Por meio da sua intercessão, aumentaram as curas milagrosas. E a igreja não teve mais dúvida. Paulo VI, que o beatificou e canonizou, recorda sua figura com essas palavras. Ele nos fez entender, em um mundo fascinado pelo conforto e a riqueza, o grande valor da pobreza, da penitência, que liberta a alma para a sua ascensão a Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, seguindo o exemplo de São Charbel, vamos pedir a ele que interceda a Deus por cada um de nós. Oremos. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de São Charbel, a quem deste perseverar na imitação de Cristo, pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, pela intercessão de São Charbel, abençoe-nos Deus cheio de misericórdia, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.